Bom, gente, então vamos falar sobre como a constelação sistêmica nos dá a oportunidade de enxergar de uma forma mais ampla e movimentar a nossa parte espiritual. Então, quando o Jung, não é, e o Freud, eles, concomitantemente com tantas descobertas na parte da tecnologia, ou seja, quando a gente fala, olha, o homem foi para a Lua, o homem agora conseguiu ver a Terra de um outro prisma, né, por um outro prisma, ou seja, nós ampliamos a nossa visão, né, e a tecnologia, essa visão externa nos possibilitou, né, ampliar a nossa visão, né? Antigamente a gente achava que a Terra era quadrada, então o ser humano vai, conforme ele vai tendo a capacidade e a vontade também e a abertura para entender mais coisas e para fazer movimentos em prol desse envolvimento, ele vai crescendo em todas as áreas. Então, enquanto Jung, principalmente Jung, né, Jung e Freud, começaram a fazer essa grande viagem interior, né, que foi a grande possibilidade da descoberta do inconsciente e como esse inconsciente ele atua em nós, né? E agora, né, depois de muitos anos, de alguma forma, outras técnicas para que a gente pudesse olhar de uma forma ampla para aquilo que acontece com a nossa própria vida, com o que está parado na nossa vida. Por que será que, de alguma forma, eu sofri aquela injustiça, aquela traição, aquela perda? Por que será que isso aconteceu comigo, que sou uma pessoa tão legal, procuro fazer, né, as coisas da melhor forma possível? E por que será que isso aconteceu comigo? Então, quando uma pessoa realmente quer se desenvolver, ela vai buscar esse tipo de ajuda, mas com as perguntas certas e principalmente com a postura certa. Porque quando uma pessoa vai buscar ainda, né, naquela forma fechada da vítima, né, ela ainda vai obter respostas que não vão fazer com que ela se desenvolva. Então, muita gente ainda não tem condição de dar passos de amadurecimento espiritual, porque ela ainda busca a resposta de que aquele era o vilão, então a pessoa me deu a certeza de que ele era o vilão e eu era a vítima. E isso me deixa tranquila, porque assim eu continuo num papel de não ter nenhuma responsabilidade sobre aquilo que acontece na minha vida. Agora, as grandes descobertas interiores e as grandes descobertas espirituais nos levam a compreender qual é o meu papel perante esse todo. Então, enquanto a gente achava que existia só o nosso planeta, né, que era quadrado, que a gente, né, não sabia que existiam 2 continentes, não existiam mais, enfim. Enquanto a gente achava, né, que o nosso cérebro era de um jeito, hoje existem tantas descobertas maravilhosas, o lado direito do nosso cérebro é o lado tão intuitivo, criativo e que manda as informações para o lado esquerdo, mas enquanto existe essa briga, né, de eu não aceito essa alegria, essa criatividade, essa intuição, esse outro lado direito, né, eu só aceito o que é metódico, o comprovado, o que é certo, não existe o errado, não existe a sombra. Enquanto a gente tenta viver na unicidade e também não conseguimos entender a importância da dualidade, a gente viu ontem, né, e a gente vê por aí o tempo inteiro, né, quando vem essa história de decidir politicamente quem a gente deve seguir, é interessante porque quando existem as duas partes, isso traz um movimento muito grande para a gente. Então, o bem e o mal, ele existe porque é extremamente importante esse movimento estou indo para a direita, estou indo para a esquerda, qual é o melhor caminho? E o melhor caminho, gente, até onde a gente enxerga hoje espiritualmente, é o todo. Enquanto a gente enxerga só o nosso próprio umbigo, a gente não consegue se curar, a gente não consegue fazer algo que realmente tenha progresso, né? Então, quando a gente consegue falar, poxa, a minha atitude beneficia só a mim, isso é o ego, né? Quando eu falo, essa minha atitude beneficia o todo, né? Então, isso já faz um movimento espiritual, né? Não que eu saiba o que é melhor para o todo. Existe uma grande diferença, porque a gente realmente não sabe o que é melhor para o todo. Só que quando a gente faz uma constelação familiar, né?
O que o Bert Hellinger fez, que aliás um grande mestre, para mim, né, e sem fanatismo, né, porque o fanatismo é o que bitola as pessoas, né, então eu sou daquela religião, eu acredito naquela coisa, mas não amplia para mais nada. Então a constelação, para mim, é uma técnica que hoje, né, nos dá a grande oportunidade de a gente movimentar essa parte espiritual, mas saber o que está acontecendo. Então eu vou dar um exemplo. Uma pessoa veio constelar a relação dela com uma outra pessoa. E daí, nessa constelação, apareceu que essa pessoa... Bom, na verdade, antes ela falou, olha, eu também tenho um outro detalhe, eu tô com um câncer, né? Tive um câncer no seio, que agora já está controlado, mas eu não sei porque eu quis falar esse detalhe, que não é um detalhe, é algo importante, né? E daí, o que veio, trouxe à tona o que tá no todo, né? Por isso que eu falei do enxergar de longe, né? O enxergar o todo. Cada vez mais a gente vê que nós estamos sendo influenciados pelo todo, não só pelo nosso próprio umbigo, nem só pela nossa própria história, nem só por uma encarnação anterior. Nós somos influenciados pelo todo, pelo sistema familiar, pelo sistema, inclusive, solar, o sistema... Quando a gente começa a falar dos sistemas, e isso influencia, por isso que existe a astrologia, por isso que a gente tem o conhecimento de que os sistemas da natureza nos influenciam, as leis da natureza nos influenciam, e vice-versa. Assim também o nosso sistema familiar nos influencia. E aquilo que aconteceu com a nossa vida e o que está inconsciente nos influencia. Então, apareceu que ela teve um relacionamento anterior, um relacionamento quando ela era bem jovem, que foi uma tragédia, vamos dizer assim, porque o namorado deixou ela e foi embora. E quando existem as separações, é muito importante que exista o respeito, como é que chama? O reconhecimento. Gente, com reconhecimento, a gente consegue crescer e ter sucesso. Se nós não reconhecemos quem veio antes na nossa vida afetiva, quem veio antes na nossa vida como professor, como os nossos pais, como os nossos antepassados, se não existe esse reconhecimento, não existe caminhos abertos para o sucesso. A gente vai por um tempo e volta, né? Então, de novo, voltando a esse movimento espiritual. Se, para ela, entre aspas, estava resolvida essa história, e na verdade não estava resolvida essa história. E quando a gente faz uma constelação, a gente consegue de fato enxergar e olhar para algo que estava ali guardado, inconsciente, né? Ali no meu sistema, então nesse caso era no sistema dela, mas provavelmente isso também pode vir de outras gerações, mulheres que também foram deixadas sem serem reconhecidas como importantes para esses homens, né? Num sistema anterior, ou seja, numa geração dos pais, dos avós, bisavós, até a quarta ou às vezes até a quinta geração, a gente vê que esses movimentos espirituais, eles continuam ali, esperando um olhar. A gente sabe muito bem hoje com a física quântica que é através do observador que as moléculas podem se movimentar e tomar um rumo, não é? Então, uma partícula só se transforma em onda quando existe um movimento, um observador. Gente, observar o que está inconsciente, o que está no mundo espiritual atuando em nós, é uma grande oportunidade, não só para você que faz a constelação, mas também para as outras pessoas envolvidas nisso. Então, movimentar, ter consciência é um grande presente. E a partir daí, os movimentos que podem se tornar realidade, se manifestar na vida de cada um, podem ser movimentos mais leves, mais harmoniosos, mais amorosos, não é? Por isso que a constelação é uma grande forma de ter um movimento espiritual em relação às pessoas que, por exemplo, a gente não conversa mais. Então, numa constelação anterior, quando acabou, eu resolvi colocar alguém, por exemplo, você escolhe alguém que você não fala mais e simplesmente a gente coloca uma pessoa, né, nesse lugar, no lugar dessa pessoa que você quebrou por algum motivo, não fala mais, e vamos ver que movimentos vêm aí, né? Mas mesmo assim essa pessoa não fala mais comigo. Existem coisas que a gente pode resolver ainda nessa vida. Existem coisas, mas meu pai já morreu, eu não falava com ele, aliás, ele me abandonou quando eu era criança e ele já morreu, eu não tenho mais o que fazer? Tem.
Porque nós estamos ligados, gente. A vida não acaba com a morte. As ligações, as conexões não acabam com a morte. Então a gente pode fazer esses movimentos, né, com a nossa observação, com a nossa compreensão, com a nossa expansão de consciência. Isso é que é muito legal na constelação sistêmica, na constelação familiar, a gente poder entrar nesse campo espiritual e realmente olhar como esse campo atua em mim, como esse campo de alguma forma pede um olhar e o que eu devo fazer em relação a esse campo e o que eu posso fazer. Porque às vezes eu quero me reconciliar, mas ainda não consigo, porque ainda não é o momento, né? Mas o olhar já faz já é uma grande forma de reconhecimento e de aproximação, né? Por isso que esse trabalho é tão forte.